inscreva-se no canal e curta o vídeo. Quando meu namorado, Jasper, deixou mais uma vez a amiga de infância dele sentar no banco do passageiro, eu não fiz escândalo. Em vez disso, sentei-me em silêncio no banco de trás, ao lado do amigo dele, Jonathan Clayton. Enquanto o carro seguia pela estrada esburacada, meu joelho roçou na coxa musculosa de Jonathan. Deliberadamente, deixei meu joelho ali, e ele não se afastou. Paramos em uma parada na estrada. A amiga de infância de Jasper entrelaçou o braço ao dele, e os dois caminharam juntos até o banheiro. Assim que a porta se fechou, Jonathan segurou a minha nuca, puxou-me para perto dele e me beijou. Perdida na paixão, não consegui deixar de pensar. Agora entendo por que algumas pessoas gostam de trair. Kimberly Jensen ocupou mais uma vez o banco do passageiro. Eu não discuti nem fiz cena. Apenas dei a volta no carro e abri a porta traseira, mas parei, surpresa. Não esperava que Jonathan Clayton, alguém tão ocupado, fosse participar dessa curta viagem de carro. Depois de recuperar rapidamente a compostura, fiz um leve aceno para ele com uma educação contida. Jonathan, usando óculos e com sinais de cansaço no rosto, ergueu as pálpebras para me lançar um olhar. Retribuiu com um leve aceno antes de fechar os olhos novamente. Enquanto colocava o cinto de segurança, Kimberly olhou para trás pelo ombro, arqueando uma sobrancelha com um sorriso presunçoso. Cathy, eu enjoo no carro, então vou sentar na frente. Tudo bem. Kim me enjoa no carro. Seja compreensiva. Não faça escândalo por uma coisa tão insignificante o tempo todo. Soltei uma risada baixa. Tudo bem. Jasper pareceu um pouco surpreso, mas não disse mais nada porque Kimberly já havia enfiado na boca dele um pedaço de pão meio comido. Isso está ruim. Me ajuda a terminar, tá bom, Jazzy? Sem nem franzir a testa, Jasper terminou de comer o restante do pão naturalmente. Kimberly olhou para mim pelo retrovisor e mostrou a língua de maneira brincalhona. Eu a ignorei e peguei uma garrafa de refrigerante, tentando abri-la. A tampa estava apertada, e eu ainda não consegui abri-la depois de 2 tentativas. Na frente, Kimberly fez um biquinho enquanto entregava a garrafa dela para Jasper. Jazzy, eu realmente não consigo abrir. Você sabe que eu não tenho força nas mãos. Jasper apenas olhou para ela com carinho antes de abrir a garrafa sem esforço. Depois, os dois passaram a garrafa um para o outro, revezando goles, sem a menor intenção de evitar aquela intimidade. Senti uma onda de enjoo e estava prestes a baixar minha garrafa quando a mão de um homem se estendeu e a pegou de mim. Sob a manga de um terno casual preto, aparecia o punho de uma camisa cinza prateada, perfeitamente ajustado ao pulso fino. Era uma mão bonita, com dedos longos e bem definidos, e unhas curtas e limpas. Na luz que entrava pela janela do carro, seus dedos pareciam prata polida. Enquanto eu ainda estava atonita, Jonathan já havia girado a tampa, aberto a garrafa e a devolvido para mim. A música do carro começou a tocar exatamente naquele momento. Peguei a garrafa depressa e murmurei um agradecimento. Jonathan fez um leve aceno e fechou os olhos novamente. Ele devia ter acabado de sair de um plantão noturno no hospital. Finos vasos avermelhados eram visíveis em seus olhos cansados. Bebi o refrigerante devagar. O carro já havia entrado suavemente na estrada principal. O aniversário de Kimberly estava chegando, então Jasper organizou aquela curta viagem de carro para comemorar. Éramos cerca de 7 ou 8 pessoas, distribuídas em 3 carros, seguindo para um resort de águas termais a cerca de 160 quilômetros de distância. Pouco depois de começarmos a viagem, Kimberly praticamente se grudou ao lado de Jasper. A música estava alta, dificultando ouvir o que eles diziam, mas era evidente que estavam se divertindo. Ultimamente, Jasper e eu tivemos várias discussões desagradáveis por causa da proximidade inadequada dele com Kimberly. Ele prometia que, da próxima vez que a encontrasse, seria mais cuidadoso. Essa promessa desaparecia no ar. De repente, tudo passou a parecer sem sentido para mim. Baixei a cabeça, dei uma risada para mim mesma e virei o rosto para olhar pela janela. As estradas de montanha faziam curvas e mais curvas, com pedras soltas espalhadas ocasionalmente pelo caminho. O carro deu um solavanco. Sem conseguir evitar, inclinei-me para o lado. Meu joelho descoberto sob a saia roçou na coxa de Jonathan e ficou pressionado contra ela. Meu primeiro impulso foi me afastar, mas então notei uma discreta marca avermelhada no pescoço de Kimberly. Até um tolo reconheceria aquilo. Era uma marca de beijo. Não havia necessidade de imaginar quem a tinha deixado. Naquele instante, uma onda de rebeldia tomou conta de mim, e simplesmente permaneci imóvel, deixando meu joelho onde estava. Foi então que Jonathan abriu os olhos e olhou para mim.
Fingi estar perfeitamente calma, encarando a estrada à frente e me recusando a encontrar seu olhar. Mesmo assim, meu joelho, pressionado contra a parte externa da coxa dele, deslizou um pouco mais para perto, pressionando ainda mais. Apenas uma fina camada de tecido nos separava. Eu conseguia sentir claramente a firmeza e o calor dos músculos dele. Ondas de calor percorreram meu corpo, fazendo meus nervos vibrarem como se estivessem eletrizados. Minha boca ficou seca, e não consegui evitar engolir em seco antes de pegar novamente a garrafa de água. A água gelada desceu pela minha garganta, reprimindo a inquietação e a ansiedade que fervilhavam dentro de mim e me trazendo de volta à razão. Jonathan continuava sem mover a perna. Ele simplesmente permitiu que eu permanecesse encostada nele daquele jeito. Por um instante, senti como se meu coração tivesse parado completamente. Então ele voltou a bater, acelerando de forma incontrolável. Mas, naquele exato momento, o carro fez uma curva brusca. Kimberly soltou um grito assustado no banco da frente. Você me assustou, Jazzy. Ela levou a mão dramaticamente ao peito e depois suavizou a voz para elogiá-lo. Mas você reagiu tão rápido, Jazzy. Se não tivesse girado o volante a tempo, aquela pedra teria atingido nosso carro. Jasper deu uma risada. Impressionada. Minhas habilidades ao volante são de primeira. De repente, Kimberly se inclinou e lhe deu um beijo na bochecha. Você é incrível, Jazzy. Aqui vai um beijinho. Para com isso, repreendeu Jasper, fingindo estar irritado. Pelo menos ele não tinha esquecido que a namorada dele estava sentada no banco de trás. Lançou um olhar de falsa reprovação para Kimberly. Haja de acordo com a sua idade, pode ser? A Kate está bem aqui. Kimberly arregalou os olhos, fazendo uma expressão inocente e pura. Kate, o Jazzy e eu crescemos juntos. Eu o vejo como um irmão mais velho. Você não se importa, não é? Puxei um cobertor sobre mim, forçando um sorriso frio. Ah, é? Então você também beija seu irmão desse jeito em casa? Kimberly imediatamente fez uma expressão de coitada. Está vendo? Eu disse que a Kate não gosta de mim. Talvez eu não devesse ir. Não quero deixá-la chateada. Jasper franziu a testa imediatamente. Chega, Catherine. Você é 2 anos mais velha que a Kimi. Não pode ser um pouco mais madura? Ela só tem um jeito infantil, é mimada e brincalhona. Por que você precisa ser tão dura com ela? Naquele instante, eu já nem tinha forças para discutir. Ser mais compreensiva, tudo bem. Mas, no futuro, espero que você também seja igualmente compreensivo. Debaixo do cobertor, minha perna pressionou ainda mais a de Jonathan. Quando o carro balançou levemente outra vez, meu joelho e minha panturrilha roçaram nele mais uma vez. De repente, a mão grande e quente dele deslizou até mim e segurou minha coxa. A palma da mão estava quente contra minha pele fria, e aquele calor penetrava em mim em ondas sucessivas. Naquele breve instante, meus sentidos pareceram ampliados 1000 vezes. Eu conseguia até sentir os leves calos em seus dedos, calos de anos segurando bisturis cirúrgicos. Sentia o atrito sutil da ponta de seus dedos deslizando sobre minha pele. Não consegui evitar e olhei para trás. Foi apenas um rápido olhar, mas bastou para vê-lo sentado ereto. A gola da camisa estava cuidadosamente abotoada. Mesmo assim, seu pomo de Adão subia e descia de forma evidente, denunciando sua tensão. Os traços marcantes de seu rosto eram incrivelmente bonitos. Era o tipo de beleza capaz de fazer o coração disparar sem qualquer aviso. Jonathan era uma exceção no círculo social de Jasper. Se não fosse por uma ligação familiar indireta entre os dois, um homem como ele, frio, reservado e obcecado por limpeza, jamais conviveria com aquele grupo. Depois que comecei a namorar Jasper, naturalmente também passei a conhecer Jonathan. Mas, sempre que nos encontrávamos, não passava de um cumprimento educado e um leve aceno. Ele gostava de silêncio, falava pouco, e sua vida pessoal era tão vazia quanto uma folha em branco. Nos encontros, enquanto os outros jogavam cartas ou praticavam esportes, Jonathan costumava ir embora cedo. Quando ficava, sentava sozinho em um sofá no canto, de olhos fechados, descansando em silêncio, sem jamais participar da animação ao redor. Jasper costumava brincar com isso. Meu primo é praticamente um monge, puro e intocado. Tem 27 anos e provavelmente nunca nem ficou com uma mulher. Mas ele melhorou bastante neste último ano. Você o convida para 10 encontros e ele aparece em 3 ou 4. Se fosse há alguns anos, esquece. Você nem conseguiria vê-lo. Na verdade,
Eu já tinha ouvido falar de Jonathan na época da faculdade e até o tinha visto de longe algumas vezes. Para mim, ele sempre pareceu o tipo de homem com quem as garotas sonham como primeiro amor. Distante. Inalcançável. Como a lua, suspensa bem alto no céu. Nunca tivemos muito contato, exceto por algumas ocasiões em que fui ao hospital por causa de um desconforto nos seios. Por coincidência, acabei sendo atendida por ele. No início, fiquei um pouco constrangida. Mas Jonathan foi completamente profissional. Isso logo me deixou tranquila. Depois, até me repreendi em segredo. Afinal, Jonathan era cirurgião. O que ele ainda não teria visto. Mesmo eu sendo jovem, bonita e com um corpo em boa forma, para ele eu não passava de mais um corpo. Ainda assim, quando suas mãos me tocaram durante o exame, não consegui evitar fechar os olhos com força, enquanto meu rosto ficava completamente vermelho. Mais tarde, quando fui embora, fiquei me perguntando se era impressão minha ou se o aquecimento da sala estava muito alto. As orelhas de Jonathan também pareciam um pouco avermelhadas. Jazzy, podemos parar na próxima área de descanso? Preciso ir ao banheiro. A voz de Kimberly me trouxe de volta aos meus pensamentos. Mordi levemente o lábio, tentando afastar minha perna, mas os dedos de Jonathan apenas apertaram ainda mais a minha coxa. Baixei os olhos, sem ousar me mover outra vez. Logo o carro parou. Kimberly imediatamente começou a reclamar, pedindo que Jasper fosse ao banheiro com ela. Jasper olhou para mim por cima do ombro, parecendo um pouco hesitante, mas Jonathan falou de repente, com a voz baixa e firme. Ela está dormindo. Jasper pareceu relaxar na mesma hora. John, vou só acompanhar a Kimmy ao banheiro. Já voltamos. Jonathan respondeu apenas com um breve murmúrio. A porta do carro abriu e fechou. Logo, as vozes dos dois desapareceram, deixando apenas um silêncio absoluto. Catherine. Jonathan puxou o cobertor que cobria minhas pernas. Você já está suando. Não está com calor? Baixei ainda mais a cabeça, sem coragem de encará-lo. Peguei a garrafa de água, tentando esconder meu constrangimento dando um gole, mas ele atirou da minha mão. Não beba tanta água gelada. Já esqueceu das orientações médicas que lhe dei? Não sei de onde veio a coragem, mas de repente ergui a cabeça e encarei seus olhos. As habilidades médicas do Dr. Clayton não são tão impressionantes assim. É mesmo? Suas sobrancelhas se franziram levemente. E por quê? Eu segui suas orientações, tomei os remédios, evitei os alimentos que você mandou evitar, mas ainda dói. A expressão dele ficou ainda mais séria. Ainda dói? Dói. Inclusive está doendo agora. Pressionei os lábios um contra o outro, erguendo o queixo de forma desafiadora. Será que eu deveria marcar outra consulta, Dr. Clayton? Não muito longe da janela, Kimberly estava agarrada ao braço de Jasper. Os dois estavam tão próximos que parecia não haver nem espaço para o ar entre eles. Jasper beliscava a bochecha dela e bagunçava seus cabelos com carinho. Parecia um casal perfeito, inseparável. Senti uma frustração crescente. Uma raiva presa dentro do peito, desesperada para encontrar uma saída. Antes que eu percebesse, segurei a mão de Jonathan. Ou talvez o Dr. Clayton possa cumprir seu dever como médico agora mesmo, e me examinar. Quando a mão dele estava prestes a tocar meu peito, ele a afastou rapidamente e imediatamente segurou com firmeza a minha nuca. Com apenas um pouco de força, puxou-me para junto dele. Catherine. Ele baixou o olhar para mim, e eu precisei erguer o rosto para conseguir encará-lo. Não tente me seduzir aqui. Seduzir você? Sustentei seu olhar sem recuar. Dr. Clayton, está dizendo que não tem ética médica? Vai ignorar uma paciente com dor e simplesmente ficar aí assistindo? Antes que eu terminasse de falar, ele tirou os óculos de repente e me beijou. O gosto era inconfundivelmente dele. Um leve amargor misturado ao cheiro estéril de desinfetante, como se aquele aroma emanasse de cada centímetro de sua pele, envolvendo-me por completo. Meus olhos se arregalaram. Instintivamente, tentei empurrá-lo para longe, mas seus braços apenas me prenderam com mais força. Um pequeno suspiro escapou de meus lábios. E, no instante em que minha boca se abriu, ele aproveitou a oportunidade para aprofundar ainda mais o beijo. O ar foi lentamente abandonando meus pulmões, fazendo minha cabeça girar. Primeiro, minhas pernas perderam as forças. Depois, meu corpo inteiro amoleceu, como se meus ossos tivessem sido desmontados, deixando-me incapaz de me sustentar. Os dedos dele seguraram meu queixo enquanto aprofundava o beijo cada vez mais. Até minha língua parecia dormente. Em algum momento, minhas mãos se agarraram à camisa dele,
amarrotando o tecido sob meu aperto desesperado. Nossas respirações ofegantes se misturavam, e lágrimas começaram a surgir nos cantos dos meus olhos por causa da intensidade avassaladora daquele momento. De repente, Jonathan parou. Inclinei a cabeça para trás, atordoada, com os olhos ainda enevoados, olhando para ele como se, em silêncio, pedisse mais. Jonathan sorriu de canto, passando os dedos para limpar a umidade no canto dos meus lábios. Não precisa ter tanta pressa, Catherine. Fiquei olhando para ele, ainda atordoada, com a mente completamente confusa. Ele se inclinou novamente e depositou um beijo suave e demorado em meus lábios levemente inchados. Encostou a testa na minha, e sua voz baixa e rouca soou junto ao meu ouvido. Faltam mais 48 quilômetros. Quando chegarmos lá, eu vou lhe dar o que você quer. As palavras dele permaneceram suspensas no ar quente e abafado do carro, vibrando contra minha pele. Mal tive tempo de ajeitar a gola da roupa e controlar minha respiração descompassada antes que o clique das portas do carro anunciasse o retorno deles. Jonathan foi mais rápido. Quando a porta se abriu, ele já havia colocado os óculos novamente sobre o nariz. Recostou a cabeça no apoio do banco, fechou os olhos e voltou a parecer a própria imagem da indiferença cansada. Se não fosse pelos lábios ainda ligeiramente úmidos e pelo discreto sobe e desce irregular de seu peito, eu teria acreditado que os últimos 5 minutos tinham sido uma alucinação. BRR. Está ficando frio lá fora. Kimberly reclamou ao voltar para o banco do passageiro, aumentando imediatamente a temperatura do aquecedor. Ela ajustou o retrovisor para olhar o próprio rosto e depois lançou um olhar para mim. Seus olhos se estreitaram levemente, tentando interpretar minha expressão, mas mantive o olhar fixo na janela. Jasper entrou no banco do motorista, trazendo consigo o cheiro do vento frio de outono. Olhou para mim pelo retrovisor, talvez esperando encontrar a mesma expressão amarga e ressentida que eu vinha exibindo durante o último mês. Quando percebeu que meu rosto estava completamente inexpressivo, pareceu soltar um discreto suspiro de alívio. Todo mundo pronto? Perguntou Jasper, ligando o motor. Faltam cerca de 48 quilômetros. Daqui para frente, a estrada da montanha fica um pouco complicada, então segurem firme. Não se preocupe, Jazzy. Eu confio na sua direção. A voz de Kimberly transbordava intimidade. Ela estendeu a mão e a repousou sobre a coxa dele, exatamente no mesmo lugar onde, poucos minutos antes, minha perna estivera encostada na de Jonathan. No passado, uma cena dessas teria embrulhado meu estômago com uma mistura de raiva e humilhação. Eu teria pigarreado, feito algum comentário sarcástico ou afastado a mão de Jasper. Mas agora, olhando para os dois, eu não sentia absolutamente nada. Apenas um vazio frio e distante. Era como assistir a um filme que eu já tinha visto vezes demais. Uma atuação que havia perdido completamente o poder de me comover. Em vez disso, toda a minha atenção estava voltada para o homem sentado ao meu lado. Sob o cobertor escuro de lã que cobria nossas pernas, a mão de Jonathan não havia recuado. Seus dedos, ainda quentes e levemente calejados, repousavam de forma descontraída ao lado do meu joelho. Ele não apertava nem fazia qualquer movimento. Mas o simples peso de sua mão era um lembrete constante e ardente da promessa que havia feito. Mais 48 quilômetros. O carro sacudiu ao passar por um trecho de cascalho. Meu ombro roçou no de Jonathan. Ele não se afastou. Mesmo através do tecido fino do paletó, eu conseguia sentir o calor constante e tranquilizador do corpo dele. Era um contraste gritante com o calor apressado e performático de Jasper. Enquanto o carro serpenteava montanha acima, o céu começou a escurecer. Tons arroxeados e acinzentados espalhavam-se sobre os pinheiros. Na frente, Kimberly e Jasper continuavam conversando em voz baixa, interrompidos de tempos em tempos pelas risadinhas agudas dela. Parecia um casal em plena lua de mel, completamente alheios aos dois passageiros do banco de trás. Ou talvez, no caso de Kimberly, ela estivesse perfeitamente consciente disso e simplesmente apreciasse ter uma plateia. Mas ela não sabia que a plateia já não estava mais assistindo ao espetáculo dela. Fechei os olhos, deixando o balanço ritmado do carro acalmar a adrenalina que ainda corria pelas minhas veias. Toda vez que o carro fazia uma curva, a perna de Jonathan pressionava um pouco mais a minha. Era um diálogo silencioso e secreto acontecendo sob o cobertor. Aquilo era imprudente. Era perigoso. Se Jasper olhasse para trás ou se a luz de um carro vindo na direção contrária iluminasse o banco traseiro no momento certo, tudo seria descoberto. Ainda assim, era justamente aquele perigo que agia como uma droga, anestesiando a dor da traição de Jasper e substituindo-a por algo intenso, eletrizante e completamente vivo.
O resort imperial de águas termais ficava escondido em um vale isolado, cercado por uma floresta densa e por nuvens de vapor que subiam em espirais para o ar frio da noite. As lanternas ao longo dos caminhos de pedra lançavam um brilho dourado e acolhedor sobre a arquitetura tradicional de madeira. Quando o carro finalmente parou no estacionamento, o restante do grupo já aguardava perto da entrada da recepção. Havia mais 6 pessoas, colegas de faculdade de Jasper, que sempre me trataram com uma cordialidade superficial, sabendo que Kimberly era quem realmente ocupava um lugar especial no coração dele. Chegamos! Kimberly comemorou, abrindo a porta imediatamente. Ela saltou para fora e correu direto até o porta-malas, esperando que Jasper carregasse suas malas. Esperei Jonathan sair primeiro. Ele abriu a porta, e suas longas pernas tocaram o ar gelado da noite. No instante em que o cobertor foi retirado, uma lufada de ar frio atingiu minhas pernas, fazendo-me estremecer. Saí logo atrás dele. Minhas pernas ainda estavam um pouco bambas, e minha mente permanecia enevoada pela tensão da viagem. Cathy. Jasper me chamou, aproximando-se depois de entregar a mala de grife de Kimberly a um carregador. Ele ergueu o capuz do meu casaco sobre minha cabeça, num gesto de carinho que agora parecia completamente ensaiado. Você está bem? Está um pouco pálida. A viagem foi muito cansativa. Olhei para ele. Desta vez, olhei de verdade. Ele continuava com o mesmo rosto bonito e juvenil que havia me conquistado 3 anos antes. Mas agora eu enxergava a sutil impaciência em seus olhos. E a maneira como seu olhar insistia em voltar para Kimberly, que conversava animadamente com o restante do grupo. Estou bem, respondi baixinho, dando um passo para trás para evitar o toque dele. A mão de Jasper permaneceu suspensa no ar por um instante, enquanto ele franzia a testa. O que foi essa atitude? Achei que tínhamos combinado que não deixaríamos as coisas estranhas durante esta viagem. É o aniversário da Kimi. Eu disse que estou bem, Jasper. Repeti, com a voz completamente desprovida de raiva. Vamos apenas entrar. Ele suspirou, resmungando algo sobre eu ser difícil, antes de se virar e caminhar em direção ao saguão. Por dentro, o saguão era amplo e aconchegante, com aroma de madeira de cedro e chá verde. O organizador da viagem, um rapaz chamado Marcos, estava ocupado distribuindo as chaves dos quartos. Certo, pessoal, prestem atenção. Marcos anunciou, erguendo um punhado de cartões de madeira que serviam como chaves. Temos 4 vilas de luxo. Como somos 10 pessoas, serão 2 por quarto, exceto pela grande suíte familiar, que acomoda 4 pessoas. Jasper, você e a Cathy, obviamente, ficam com uma das vilas privativas para casal. Jonathan, reservamos a suíte individual para você porque... Marcos deu uma risada sem graça e coçou a cabeça. Sabemos que você não gosta de dividir quarto. Jonathan fez um leve aceno, com a expressão completamente impassível, enquanto pegava sua chave. Obrigado. Esperem 1 minuto. Kimberly interrompeu, aproximando-se de Marcos com um biquinho. Marcos, você sabe que eu não consigo dormir sozinha nesses quartos tradicionais enormes. Eles são assustadores à noite. Além disso, não tínhamos combinado de jogar cartas hoje? Por que o Jasper e a Cathy não ficam na suíte familiar comigo e com a Sarah? Assim todo mundo pode ficar junto. Jasper olhou imediatamente para mim, com uma expressão de quem implorava. Cathy, o que você acha? Vai ser mais divertido assim, não é? Podemos beber e jogar jogos de tabuleiro. No passado, eu teria protestado. Teria exigido um quarto só para nós, o que terminaria com Jasper me chamando de controladora e antissocial na frente dos amigos. Desta vez, apenas sorri. Claro, vocês podem dividir a suíte familiar, mas eu prefiro ficar em um quarto só para mim. Não tenho dormido bem ultimamente e não quero atrapalhar o sono de ninguém. O saguão ficou em silêncio por um instante. O rosto de Jasper endureceu. Cathy, não começa. Não sobrou nenhum quarto individual. O resort está completamente lotado neste fim de semana. Na verdade, uma voz grave e calma interrompeu a conversa. Todos nos viramos para Jonathan. Ele estava encostado em um pilar de madeira, com as mãos nos bolsos da calça. As lentes de seus óculos refletiam a luz amarela e suave do saguão, tornando impossível enxergar seus olhos. Minha vila possui um anexo independente para hóspedes, disse Jonathan calmamente, em um tom profissional. É totalmente separado, com entrada própria. Se Catherine quiser privacidade, pode ficar no anexo. Eu não me importo. Jasper piscou algumas vezes, claramente surpreso com a súbita generosidade do primo. John, tem certeza?
Você odeia ter pessoas no seu espaço. É um prédio separado, respondeu Jonathan, indiferente. Ela não estará no meu espaço. Os olhos de Kimberly passaram rapidamente de Jonathan para mim. Por um breve instante, uma sombra de desconfiança cruzou seu rosto, mas ela logo a substituiu por um sorriso radiante. Ah, perfeito então. Jazzy, você pode ficar na suíte com a gente, e a Kathy fica com a paz e o sossego dela. Todo mundo sai ganhando. Jasper ainda parecia desconfortável. Aproximou-se de mim e abaixou a voz. Kathy, você tem certeza disso? Vai ficar no anexo do John? Ele não é a pessoa mais fácil de conviver. É obcecado por limpeza e extremamente rígido. Tenho certeza. Olhei diretamente nos olhos dele. Acho que essa é a melhor solução para todo mundo. Por um instante, Jasper pareceu querer discutir, mas Kimberly já o puxava pelo braço em direção ao carrinho de bagagens. Jazzy, vem. Me ajuda com essa mala pesada. As rodinhas travaram. Já estou indo. Jasper respondeu, lançando-me um rápido olhar de desculpas. Depois que terminarmos de desfazer as malas, eu vou procurar você, está bem? Vamos jantar juntos. Está bem. Sussurrei. Mas, enquanto observava suas costas se afastando, eu sabia que jantar seria a última coisa em que ele pensaria naquela noite. O caminho até a vila de Jonathan era sinuoso e escuro, iluminado apenas por lanternas de pedra espalhadas a grandes intervalos. O ar frio da montanha era puro e carregava o cheiro intenso de terra úmida e pinheiros. Eu caminhava alguns passos atrás de Jonathan, puxando minha pequena mala, que deslizava suavemente pelo caminho de pedras. Nenhum de nós dizia uma palavra. O silêncio entre nós não era desconfortável. Era denso, carregado pela expectativa do que estava por vir. A vila dele, chamada Pinheiros Sussurrantes, ficava na extremidade do resort, bem distante do prédio principal e barulhento onde os demais estavam hospedados. Era cercada por uma alta cerca de bambu, garantindo total privacidade. Jonathan destrancou o grande portão de madeira. A vila era composta por um edifício principal e um anexo menor, em estilo tradicional japonês, ligados por um corredor coberto de madeira. O anexo fica por ali. Jonathan apontou para o corredor. Tem banheiro próprio e uma pequena banheira de águas termais. O aquecimento já está ligado. Obrigada. Minha voz mal foi mais alta que o som do vento passando pelos bambus. Ele não respondeu. Apenas destrancou a porta da casa principal, entrou e a fechou atrás de si. Uma onda repentina de frio tomou conta de mim. Será que eu o tinha interpretado mal? Será que o beijo no carro tinha sido apenas um momento passageiro de falta de julgamento? Uma fraqueza provocada pelo cansaço? Puxei minha mala pelo corredor até o anexo. A porta de correr de papel revelou um quarto bonito e minimalista. Os tatames de palha tinham um cheiro agradável de novo, e um futon grosso e confortável já estava preparado no centro do cômodo. Do outro lado, através da porta de vidro deslizante, eu conseguia ver o vapor subindo de uma pequena banheira externa de águas termais revestida de pedras. Fechei a porta, deixando o frio da noite do lado de fora. Fiquei parada no meio do quarto por um longo tempo, com o coração batendo forte contra as costelas. Eu me sentia suja, confusa e, ao mesmo tempo, incrivelmente viva. A imagem da marca avermelhada no pescoço de Kimberly surgiu novamente em minha mente, seguida pela lembrança das palavras descuidadas e indiferentes de Jasper. Você não pode ser um pouco mais madura? Ela só tem um jeito infantil. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Se eles queriam que eu fosse compreensiva, eu seria. Daria a eles todo o espaço que quisessem. Desfiz apenas parte da mala e depois fui até o banheiro lavar o rosto. O espelho refletia uma garota de bochechas coradas e olhos brilhantes, agitados. Ela já não se parecia em nada com a namorada passiva e complacente que Jasper havia considerado garantida durante 3 anos. Tirei as roupas pesadas da viagem e vesti o leve yukata de algodão fornecido pelo resort. O tecido era macio contra minha pele, preso apenas por uma faixa simples amarrada à cintura. Assim que terminei de dar o nó, uma batida suave soou na porta de correr que ligava meu anexo ao corredor de madeira. Minha respiração ficou presa na garganta. Caminhei até a porta, com os pés descalços não produzindo nenhum som sobre os tatames. Estendi a mão, que tremia levemente, e abri a porta de correr. Jonathan estava ali. Ele havia trocado o terno. Vestia um yukata cinza escuro, com a gola ligeiramente aberta, revelando as linhas marcantes de sua clavícula.
Também havia tirado os óculos, e sem eles, seus olhos escuros pareciam mais profundos, mais intensos, livres do habitual distanciamento clínico. Ele segurava uma pequena bandeja de madeira com uma garrafa de saquê quente e 2 pequenas xícaras de cerâmica. O ar da montanha está frio, disse ele, com a voz baixa e firme. O saquê ajuda na circulação. Afastei-me, permitindo que ele entrasse. Obrigada. Ele entrou no quarto e fechou a porta de correr atrás de si com um leve estalo. Aquele som pareceu nos isolar do resto do mundo, deixando apenas o ruído do vento do lado de fora e o suave borbulhar das águas termais. Jonathan colocou a bandeja sobre a pequena mesa de madeira ao lado do futon. Ele não se sentou imediatamente. Em vez disso, permaneceu de pé, mantendo os olhos fixos em mim. Seu olhar percorreu lentamente meu rosto, observando minhas bochechas coradas, meus lábios discretamente inchados e a gola solta do meu yukata. Ainda está doendo, Catherine? Perguntou baixinho. A pergunta tinha um duplo sentido. Ele perguntava sobre o desconforto físico de que eu havia reclamado antes, mas seus olhos diziam que ele sabia exatamente que tipo de dor eu realmente carregava. Sim, sussurrei, dando um passo em sua direção. Dói por dentro. Jonathan não se moveu, mas vi seu pomo de Adão subir e descer. A compostura que ele usava como uma armadura começava a se romper. Você não deveria brincar com fogo, disse ele, baixando ainda mais a voz, que se tornou mais rouca e íntima. Eu não sou o Jasper. Não faço jogos e não compartilho. Eu não quero mais brincar, respondi, mantendo a voz firme enquanto o encarava. E não quero o Jasper. Com aquelas palavras, a última barreira entre nós desmoronou. Jonathan ergueu a mão e envolveu minha nuca, exatamente como havia feito no carro. Mas, desta vez, não havia pressa. Nem medo de sermos interrompidos. Ele me puxou lentamente para junto dele, dando-me todas as oportunidades para recuar. Eu não recuei. Inclinei-me em sua direção, apoiando as mãos sobre seu peito e sentindo as batidas rápidas e fortes de seu coração. Quando seus lábios encontraram os meus, foi diferente do beijo apressado e desesperado no carro. Era lento, possessivo e profundamente intenso. Ele tinha o gosto do saquê quente misturado ao ar frio da montanha, uma combinação que fez minha cabeça girar imediatamente. Jonathan soltou um leve gemido enquanto envolvia minha cintura com os braços, puxando-me para tão perto que não restou espaço algum entre nós. A seda de nossos yucatas deslizou uma contra a outra, produzindo um suave farfalhar que parecia tornar ainda mais evidente o silêncio do quarto. Suas mãos desceram por minhas costas. Os dedos longos pressionavam suavemente minha pele através do tecido fino, percorrendo as curvas do meu corpo com a precisão de um cirurgião, mas com o desejo de um amante. Cada toque provocava uma onda intensa que atravessava meu corpo, dissipando aos poucos o frio que havia se instalado em meu coração nos últimos meses. Ele afastou o rosto apenas o suficiente para me olhar. Seus olhos estavam escurecidos por uma intensidade indomável. Catherine, murmurou, com a respiração quente tocando meus lábios. Se fizermos isso, não haverá volta. Você entende? Eu não quero voltar, sussurrei, entrelaçando os dedos em seus cabelos escuros ainda úmidos. Leve-me adiante, Jonathan. Ele não disse mais nada. Ergueu-me com facilidade, e minhas pernas envolveram naturalmente sua cintura. Carregou-me pela curta distância até o futon e me deitou com delicadeza sobre o colchão macio. Os leves yucatas que vestíamos foram facilmente desamarrados, e as faixas caíram sobre os tatames como lembranças abandonadas. Pela primeira vez na vida, senti que alguém realmente me via. Os toques de Jasper sempre pareciam uma rotina, uma obrigação cumprida entre sua agenda ocupada e sua dedicação interminável a Kimberly. Mas Jonathan me tocava como se eu fosse algo precioso e delicado, alguém que desejava conhecer por inteiro, admirar e fazer parte de sua vida. Suas mãos eram quentes. Percorreram a linha de minha clavícula e desceram lentamente até meu peito. Seu toque era leve como uma pena, mas carregado de intensidade. Quando seus lábios acompanharam o caminho de suas mãos, não consegui impedir que meu corpo arqueasse levemente, enquanto um suspiro escapava de meus lábios. Jonathan, murmurei, segurando seus ombros, meus dedos afundando levemente em seus músculos firmes. Estou aqui, sussurrou ele, com a voz carregada de desejo. Inclinou-se, roçando os lábios junto à minha orelha, provocando um arrepio que percorreu toda a minha coluna. Estou aqui há muito tempo, Catherine. Você apenas nunca olhou para mim. A revelação atravessou meu peito como um choque. Mas, antes que eu pudesse compreender completamente aquelas palavras, ele voltou a beijar meus lábios, fazendo desaparecer todos os pensamentos,
todas as dúvidas e toda a dor do passado. No silêncio da noite na montanha, sob a sombra dos pinheiros sussurrantes, nós nos perdemos um no outro. Era uma dança de calor e sombras, de desejos silenciosos que finalmente encontravam voz. Cada toque transmitia segurança. Cada beijo cumpria uma promessa. À medida que as horas se confundiam umas com as outras, a dor que pesava sobre meu peito havia tantos meses foi desaparecendo lentamente, substituída por um calor suave que preenchia cada parte do meu ser. Acordei com o som delicado da chuva caindo sobre o deck de madeira do lado de fora. O quarto estava iluminado pela luz fraca e acinzentada do início da manhã. Por um instante, fiquei desorientada, enquanto o aroma desconhecido de cedro e pinheiros confundia meus sentidos. Então, um braço quente e pesado apertou minha cintura, puxando-me de volta contra um peito firme e nu. As lembranças da noite anterior voltaram de uma só vez, fazendo minhas bochechas corarem. Virei-me lentamente dentro de seus braços. Jonathan ainda dormia. Sua respiração era profunda e tranquila. Sem os óculos e sem a expressão séria e profissional que costumava usar, ele parecia mais jovem. Quase gentil. Os traços marcantes de seu maxilar estavam suavizados pela sombra discreta da barba por fazer, enquanto seus longos cílios projetavam delicadas sombras sobre as maçãs do rosto. Estendi a mão, deixando meus dedos pairarem a poucos centímetros do rosto dele, hesitando em acordá-lo. Mas, como se tivesse sentido meu olhar, suas pálpebras se abriram lentamente. Seus olhos escuros, ainda enevoados pelo sono, se fixaram em mim. Um sorriso suave e relaxado, uma expressão que eu jamais havia visto nele antes, surgiu em seus lábios. "Bom dia", murmurou, com a voz extremamente baixa e rouca por causa do sono. "Bom dia", respondi em um sussurro, sentindo-me de repente um pouco tímida. Ele percebeu meu constrangimento e deu uma risada baixa, apertando o braço ao meu redor para me puxar ainda mais para perto. Escondeu o rosto na curva do meu pescoço e inspirou profundamente. "Você está com o cheiro das águas termais." "Jonathan", comecei, hesitante. "Quanto a eles, não pense neles", interrompeu ele, com a voz firme. Ergueu a cabeça para me olhar, completamente sério. "Isso não tem nada a ver com o Jasper. Nunca teve. Eu não toquei em você para me vingar dele, Catherine. Eu toquei em você porque queria fazer isso desde o primeiro dia em que você entrou na minha sala de atendimento." Meu coração pareceu falhar uma batida. "Vê você. Queria. Você não faz ideia", sussurrou, roçando os lábios nos meus. "O jeito como você olhava para mim, tão nervosa, tão frágil. Precisei usar todo o meu treinamento profissional apenas para manter minhas mãos firmes. E, quando vi a maneira como ele tratava você, como deixava aquela garota pisar nos seus sentimentos, tive vontade de acabar com ele." Uma lágrima escorreu pelo canto do meu olho. Não era tristeza. Era um profundo sentimento de alívio. Durante tanto tempo eu havia acreditado que a louca era eu. Que eu era mesquinha. Imatura. Ouvir alguém validar meus sentimentos foi como água para uma planta que estava morrendo. Jonathan ergueu a mão e enxugou delicadamente a lágrima com o polegar. "Não chore mais por causa dele, Catherine. Ele não merece uma única lágrima sua." Antes que eu pudesse responder, o toque insistente de um celular rompeu o silêncio do quarto. Nós dois congelamos. O telefone estava dentro da minha bolsa, abandonada perto da porta de correr. Jonathan franziu a testa, o olhar escurecendo enquanto, a contragosto, me soltava. Enrolei melhor o yukata ao redor do corpo e caminhei até a bolsa para pegar o aparelho. Na tela brilhava o nome de Jasper. Olhei para o telefone e depois para Jonathan. Ele estava sentado na cama, com o cobertor descendo até a cintura, enquanto sua expressão voltava a ser fria e reservada. "Atenda", disse ele calmamente. "Vamos ver o que ele quer." Deslizei o dedo pela tela e levei o telefone ao ouvido. "Alô? Cathy, onde você está?" A voz de Jasper soava aflita e ligeiramente irritada. "Fui até o seu anexo, mas a porta estava trancada." "Você ainda está dormindo? A barriga da Kimi está doendo, e precisamos levá-la até a clínica da cidade. Você pode vir com a gente." Senti um nó frio e duro se formar dentro do peito. Mesmo agora. O primeiro impulso dele, quando a amiga de infância estava doente, era ligar para mim. Não para perguntar como eu estava, mas para me levar junto, provavelmente para que eu desempenhasse mais uma vez o papel da irmã mais velha compreensiva. "Não, Jasper." Minha voz saiu incrivelmente calma. "Eu não vou." "O quê?" "Cathy, não faz isso. Ela está realmente com dor. Por que você sempre é tão egoísta quando se trata da Kimi?"
A voz dele assumiu aquele tom paternalista de sempre. O mesmo tom que costumava me fazer chorar. Eu não estou sendo egoísta, Jasper. Respondi, olhando diretamente para Jonathan, que agora já estava de pé, ajustando o próprio yukata. Ele caminhou até mim. Sua presença era sólida. Inabalável. Eu simplesmente cansei. Cansou? O que isso quer dizer? Quer dizer que acabou entre nós, Jasper. Estou terminando com você. Do outro lado da linha, houve um silêncio absoluto durante 3 longos segundos. Katy, isso é uma brincadeira? Toda a arrogância havia desaparecido da voz de Jasper. No lugar dela havia um traço de pânico. É por causa de ontem. Olha, eu sinto muito por ter comido o pão dela, está bem? Sinto muito por não ter aberto sua garrafa. Eu vou compensar isso. Não diga uma coisa dessas por causa de algo tão bobo. Não é por causa do pão, Jasper. É porque você nunca me amou. Você só queria uma companheira conveniente, alguém que tolerasse sua infidelidade emocional. As palavras saíram de mim com uma facilidade que surpreendeu até a mim mesma. Vou ficar no resort até o fim de semana. Quando voltarmos para a cidade, vou arrumar minhas coisas e sair do nosso apartamento. Katy, espera. Precisamos conversar sobre isso. Onde você está? Estou indo para o seu quarto agora. Ela está comigo. A voz de Jonathan soou como um trovão dentro do quarto silencioso. Ele não levantou o tom, mas a autoridade presente em sua voz era inquestionável. Estendeu a mão, pegou o telefone da minha mão e o levou ao ouvido. John. A voz de Jasper mal podia ser ouvida pelo alto-falante. Estava completamente confusa. Como assim ela está com você? Por que você está no quarto dela? Ela está no meu quarto, Jasper. A voz de Jonathan era fria e precisa. Como um bisturi. E ela não é mais sua. Não volte a ligar para ela. Sem esperar qualquer resposta, Jonathan tocou na tela, encerrando a chamada. Em seguida, manteve pressionado o botão de desligar até apagar completamente o aparelho e o colocou sobre a mesa de madeira. Depois voltou-se para mim. Seus olhos permaneciam intensos. Você ficou zangada por eu ter feito isso? Olhei para o celular apagado. Depois para o homem que acabará de desmontar todo o meu passado com uma única frase. Um sorriso lento e sincero surgiu em meu rosto. Não. Dei um passo e me acomodei em seus braços. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Jonathan me abraçou com força. A partir de agora, você não precisa enfrentar mais nada sozinha. O restante do fim de semana passou como um borrão de momentos tranquilos de intimidade. Não saímos da vila. Passamos o tempo nas águas termais privativas, enquanto a água quente e rica em minerais relaxava nossos corpos e a chuva fina continuava caindo do lado de fora. Bebemos saquê. Conversamos sobre tudo e sobre nada. O tempo parecia passar cada vez mais depressa. Jasper tentou entrar em contato conosco diversas vezes. Sempre que eu ligava o celular apenas para ver as horas, via chamadas perdidas e as mensagens surgindo na tela. Mas nunca abri nenhuma delas. O telefone de Jonathan permaneceu completamente silencioso. Ele havia bloqueado o número de Jasper no mesmo instante em que decidimos permanecer no resort. Eles deixaram o resort na manhã de domingo. Marcos me enviou uma mensagem cautelosa, perguntando se eu estava bem e se precisava de uma carona de volta para a cidade. Respondi que estava bem e que já havia providenciado meu próprio transporte. Quando chegou a tarde de domingo, a chuva havia parado, deixando para trás um céu limpo e de um azul intenso. O ar da montanha estava incrivelmente fresco, carregando o aroma de terra molhada e agulhas de pinheiro. Jonathan e eu arrumamos nossas malas. Quando saímos da vila, senti que era uma pessoa completamente diferente daquela garota que havia chegado ali 2 dias antes. O peso sufocante que durante anos pressionara meu peito havia desaparecido. No lugar dele existia apenas uma sensação leve e libertadora. Caminhamos até o carro de Jonathan. Um utilitário esportivo escuro e elegante, muito mais compatível com ele do que o chamativo carro esportivo de Jasper. Jonathan abriu a porta do passageiro para mim. Desta vez, não havia ninguém para disputar aquele lugar. Ninguém para fazer beicinho. Ninguém para alegar estar passando mal. Ninguém para exigir compreensão. Sentei-me. Jonathan fechou a porta com cuidado. Ao entrar no banco do motorista e ligar o motor, ele estendeu a mão para mim. Seus dedos entrelaçaram-se aos meus, apertando-os com firmeza. Pronta para ir para casa? Perguntou, olhando para mim com um carinho reservado apenas para mim. Sim. Apertei sua mão.
Vamos para casa. Enquanto o carro descia pela sinuosa estrada da montanha, deixando para trás o resort imperial, olhei pela janela. O sol estava se pondo, lançando um longo caminho dourado sobre a estrada à nossa frente. Era uma estrada cheia de solavancos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo deles. Eu sabia que, acontecesse o que acontecesse dali em diante, havia uma mão segurando a minha que nunca mais me deixaria partir.